Hoje iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 47 e 48, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz: Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, com vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade. A memória do coração, que é essa lembrança contínua de Deus. É aquilo que nos preserva do pecado e nos faz crescer na comunhão com Deus. Todo pecado, ele é precedido de um esquecimento de Deus. E quanto mais nós vamos esquecendo de Deus e de suas ações na nossa vida, nós vamos caminhando no caminho do pecado, depois da iniquidade, e podemos cair ou num ateísmo prático, que são aquelas pessoas que, apesar de acreditarem em Deus, vivem como se ele não existisse, ou até mesmo num ateísmo teórico, que é aqueles que, no fundo da sua inteligência, na sua convicção, tomam a trágica decisão de não crer em Deus. Por isso, se você deseja crescer na comunhão com Deus, você precisa exercitar a memória do coração. E como nós podemos exercitar, cultivar durante todo o nosso dia a lembrança de Deus? Nós devemos acordar lembrando de Deus. Nós devemos nos arrumar lembrando de Deus. Nós devemos ir trabalhar lembrando de Deus. Nós devemos, no trabalho do nosso dia a dia, lembrarmos várias vezes de Deus. Até antes de dormir. Que os nossos últimos pensamentos sejam uma lembrança da bondade contínua e ininterrupta de Deus na nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Exercitando. Ou como diriam a linguagem teresiana na oração, acostumar-se. Acostume-se a todos os dias lembrar de Deus pela criação. Não ande na rua sem lembrar de que aquele céu foi criado por Deus e para você. Que o ar que você respira foi criado por Deus e para você. Na sua vida. Quantas coisas boas. E tem tantas coisas que são difíceis também, que nelas estão a mão de Deus. Estão a bondade de Deus. Exercite lembrar, ver e lembrar a bondade de Deus na história humana. Apesar de tudo trabalhar para que você não veja a mão de Deus na história da sua cidade, na história do seu estado, do seu país, na história do mundo, todo o projeto do maligno é fazer que você veja que o mundo é um desastre e que não existe a mão de Deus e que nós estamos soltos neste mundo sem a mão amorosa de Deus. Mas as mais importantes, lembre-se hoje que Deus se fez carne no ventre da sempre Virgem Maria. Agradeça a Deus porque Deus assumiu a sua humanidade, a minha humanidade, a nossa humanidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não poderemos terminar um dia sem o nosso coração adorar a Deus porque Ele assumiu a nossa humanidade. Isso é ingratidão, uma terrível ingratidão. E como eu disse no início, é o esquecimento e a ingratidão que afasta o homem de Deus. Quem mais ofende a Deus não são seus pecados, moralmente falando, mas a minha e a sua ingratidão. É o esquecimento de Deus. Mas que também o seu coração no dia de hoje lembre que esse Deus que se fez carne morreu numa cruz por você. No dia de hoje, não passe sem olhar para Jesus crucificado, ver alguma imagem, algum ícone de Jesus crucificado. Parar, nem que seja por 10 segundos e dizer: Senhor, eu vos agradeço, eu vos adoro, porque tu morrestes por mim. Mas também não esqueça
que Ele ressuscitou para te dar uma vida nova, que Ele ascendeu ao céu, Ele está sentado à direita de Deus, Pai, e que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Que assim o seu e o meu coração, durante todo o dia de hoje, cresça na gratidão do coração, na memória do coração. Muitas vezes pensamos que vamos vencer o pecado, vamos ser santos por esforço da vontade. Nós venceremos o pecado e seremos santos pelo constrangimento da nossa memória. Uma memória constrangida pela bondade de Deus. O dia todo, 24 horas, faz com que o nosso coração não queira ofendê-lo e faz com que o nosso coração deseje ardentemente a santidade. E assim concluímos com a quarta estrofe do Salmo 47, 48. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade. Em meio ao vosso templo, com o vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Amém.